Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais sombrios e controversos da história moderna, a vida e o legado de Adolf Hitler. Desde suas origens humildes na Áustria até sua ascensão meteórica ao poder na Alemanha, Hitler deixou uma marca indelével na história do século XX. Suas políticas totalitárias e genocidas desencadearam a Segunda Guerra Mundial e resultaram no Holocausto, uma das maiores tragédias da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na trajetória de Hitler, analisando os eventos que moldaram suas crenças, suas táticas de manipulação e controle, e as devastadoras consequências de seu regime. Vamos entender como o homem conseguiu galvanizar uma nação inteira e levar o mundo à beira da destruição. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, uma pequena cidade na Áustria. Filho de Alois Hitler, um funcionário da alfândega, e Clara Pols, Adolf teve uma infância marcada por dificuldades familiares e aspirações artísticas frustradas. Seu pai, Alois, era uma figura autoritária e frequentemente se desentendia com Adolf, que preferia o ambiente acolhedor proporcionado por sua mãe. Desde jovem, Hitler demonstrou um interesse profundo por arte. Ele sonhava em se tornar um grande artista, mas seu talento nunca foi reconhecido pelas instituições artísticas da época. Em 1907 e novamente em 1908, ele foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, o que o deixou profundamente amargurado e afetou seu estado psicológico. Estas rejeições foram um golpe devastador para suas ambições, obrigando-o a viver em condições precárias em Viena, onde passou a viver de pequenos trabalhos e da venda de suas pinturas. Em Viena, Hitler começou a desenvolver suas ideias políticas e sociais, influenciado pelo ambiente de extrema pobreza e pelas tensões étnicas e culturais da cidade. Ele passou a culpar os judeus e outros grupos minoritários pelas suas próprias dificuldades e pelos problemas da sociedade, adotando uma visão de mundo cada vez mais radical e antissemita. Em 1913, Hitler mudou-se para Munique, na Alemanha, em parte para evitar o serviço militar austríaco. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, ele se alistou voluntariamente no exército alemão, servindo como mensageiro. Durante a guerra, foi ferido 2 vezes e condecorado por bravura. A experiência da guerra e a derrota alemã em 1918 foram decisivas na formação de suas futuras convicções políticas, moldando o ressentimento que ele nutria contra o Tratado de Versalhes e influenciando sua decisão de entrar na política, caminho que o levaria a se tornar uma das figuras mais infames da história mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, Hitler se alistou no exército alemão, onde serviu como mensageiro. Ele foi condecorado por bravura e ferido 2 vezes durante o conflito. A guerra teve um impacto profundo em Hitler, reforçando seu sentimento de nacionalismo e seu ódio pelo Tratado de Versalhes, que ele considerava uma humilhação para a Alemanha. A vida no fronte deu a Hitler um senso de propósito e camaradagem que ele nunca havia experimentado antes. As trincheiras e os campos de batalha foram onde ele encontrou um sentido de identidade e missão, contrastando com sua vida anterior de rejeições e fracassos. Suas experiências durante a guerra alimentaram seu desprezo pelo governo alemão da época, que ele acreditava ter traído o país ao aceitar os termos do Tratado de Versalhes em 1919. Esse tratado impôs severas reparações econômicas e restrições militares à Alemanha, contribuindo para um clima de ressentimento e instabilidade que Hitler exploraria em sua ascensão política. Após a guerra, Hitler permaneceu no exército, onde foi designado para tarefas de inteligência. Foi durante esse período que ele começou a se envolver com o Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se transformaria no Partido Nazista. O talento de Hitler como orador e sua habilidade de canalizar o descontentamento popular o ajudaram a ganhar rapidamente seguidores dentro do partido. Em 1923, ele liderou um golpe de Estado mal sucedido conhecido como Passe da Cervejaria, pelo qual foi preso. Durante seu tempo na prisão, escreveu Mein Kampf, seu manifesto político, no qual detalhava suas ideias nacionalistas e racistas. A devastação econômica e social da Alemanha pós-guerra criou um terreno fértil para a mensagem de Hitler. Em 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha, iniciando uma série de eventos que levariam à consolidação de seu poder e ao início de um regime de terror que culminaria na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. A guerra e a subsequente queda de Hitler deixaram uma marca indelével na história, servindo como um lembrete sombrio dos perigos do extremismo e da intolerância. Após a guerra, Hitler permaneceu em Munique, onde se envolveu com o Partido dos Trabalhadores Alemães, que posteriormente se transformou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Hitler rapidamente se destacou como um orador carismático e eficaz, ganhando notoriedade e ascendendo rapidamente nas fileiras do partido.
sua habilidade de atrair e mobilizar massas, canalizando o descontentamento e as frustrações do povo alemão, fez dele uma figura central no movimento. Em 1923, Hitler liderou um golpe de Estado fracassado, conhecido como o Putsch da Cervejaria, uma tentativa de tomar o poder em Munique e derrubar o governo da República do Weimar. O golpe falhou, resultando na morte de 16 membros do partido nazista e na prisão de Hitler. Durante seu tempo na prisão, ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, um manifesto autobiográfico e ideológico que delineava suas visões nacionalistas, antissemitas e expansionistas, além de seus planos para a Alemanha. Mein Kampf se tornou a base para a ideologia nazista, promovendo a superioridade da raça ariana e a necessidade de Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão. Hitler também culpava os judeus, comunistas e outras minorias pelos problemas da Alemanha, alimentando um ódio que se tornaria central em sua política. Após sua libertação da prisão, Hitler trabalhou incansavelmente para reconstruir o partido nazista, que havia sido temporariamente proibido. Ele reorganizou o partido, criando uma estrutura disciplinada e hierárquica que incluía a criação das SA, tropas de assalto, posteriormente, das SS, tropas de proteção. Utilizando propaganda eficaz e aproveitando-se do desespero econômico e social dos anos da Grande Depressão, o Partido Nazista ganhou crescente apoio popular. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Uma vez no poder, ele rapidamente consolidou sua posição, eliminando opositores políticos, estabelecendo uma ditadura totalitária e implementando suas políticas agressivas e racistas. A ascensão de Hitler ao poder marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história, que culminaria na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. A Grande Depressão de 1929 devastou a economia alemã, criando um terreno fértil para o crescimento do Partido Nazista. Com milhões de desempregados e uma economia em colapso, muitos alemães estavam desesperados por uma solução. Hitler e o Partido Nazista prometeram restaurar a grandeza da Alemanha, oferecendo uma alternativa radical ao governo da República do Weimar, que era amplamente visto como fraco e ineficaz. Em 1933, sob pressão de seus apoiadores, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler da Alemanha. Uma vez no poder, Hitler rapidamente consolidou seu controle, usando uma combinação de manipulação política, propaganda e violência. Ele aproveitou o incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933 para suspender as liberdades civis e eliminar a oposição, culpando os comunistas pelo incêndio e usando-o como pretexto para prender milhares de seus adversários políticos. Hitler então forçou a aprovação da Lei de Habilitação, que lhe concedia poderes ditatoriais e permitia governar por decreto. Com essa nova autoridade, ele começou a remodelar a Alemanha de acordo com sua visão totalitária. Partidos políticos foram banidos, sindicatos foram dissolvidos e a liberdade de imprensa foi suprimida. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, foi estabelecida para eliminar qualquer oposição restante. As políticas de Hitler focavam na revitalização econômica e na reconstrução militar da Alemanha. Ele implementou grandes projetos de obras públicas, como a construção de autobanhos, rodovias, que reduziram o desemprego e estimularam a economia. Simultaneamente, ele começou a rearmar a Alemanha, desafiando abertamente as restrições do Tratado de Versalhes. No entanto, a ideologia nazista também promoveu uma visão racial do mundo que glorificava a pureza ariana e demonizava judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outras minorias. As leis de Nuremberg de 1935 institucionalizaram a discriminação racial, privando os judeus de seus direitos civis e preparando o terreno para as políticas genocidas que culminariam no Holocausto. Hitler usou a propaganda para promover seus ideais e galvanizar o apoio público. Ele criou uma imagem de si mesmo como salvador da Alemanha, e muitos alemães abraçaram essa narrativa, cegos para a brutalidade e a repressão que fundamentavam seu regime. Com o apoio popular e a eliminação de qualquer forma de dissidência, Hitler estabeleceu uma ditadura totalitária que levaria o mundo à beira da destruição durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polónia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. A invasão foi rápida e brutal, utilizando a tática de guerra relâmpago, conhecida como Blitzkrieg, que combinava o uso coordenado de forças aéreas e terrestres para esmagar rapidamente a resistência inimiga. Essa estratégia se mostrou extremamente eficaz, e a Polónia foi derrotada em poucas semanas. Este evento levou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha, marcando o início de um conflito global. Nos primeiros anos da guerra, Hitler liderou a Alemanha em uma série de campanhas militares bem-sucedidas. Em 1940, suas forças conquistaram a Dinamarca e a Noruega, seguidas pela rápida derrota da França. A vitória sobre a França foi particularmente chocante para o mundo, pois o exército francês era considerado um dos mais poderosos da Europa. Hitler então voltou sua atenção para a Grã-Bretanha, mas a Batalha da Grã-Bretanha mostrou que os britânicos não seriam facilmente subjugados. Em 1941, Hitler cometeu um dos maiores erros estratégicos da guerra ao invadir a União Soviética com a Operação Barbarossa. Inicialmente, a invasão foi bem sucedida,
mas a resistência soviética e o rigoroso inverno russo acabaram por deter o avanço alemão. Essa campanha resultou em enormes perdas para o exército alemão e marcou o início do declínio da máquina de guerra nazista. Enquanto isso, as políticas genocidas de Hitler estavam em pleno andamento. O Holocausto, a campanha sistemática de extermínio dos judeus europeus, tornou-se uma realidade horrível. Milhões de judeus foram deportados para campos de concentração e extermínio, onde foram assassinados em câmaras de gás, submetidos a trabalhos forçados, ou mortos por outras formas de violência brutal. Além dos 6 milhões de judeus assassinados, milhões de outras pessoas, incluindo ciganos, poloneses, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais, deficientes e opositores políticos, também foram exterminadas. Os campos de concentração como Auschwitz, Treblinka e Sobibor se tornaram símbolos do mal absoluto, onde atrocidades inimagináveis foram cometidas. A solução final, como os nazistas chamavam seu plano genocida, foi uma tentativa de erradicar completamente os judeus da Europa, refletindo a ideologia racista e antissemita que estava no coração do regime nazista. À medida que a guerra avançava, as alianças dos aliados se fortaleceram e começaram a cercar a Alemanha por todos os lados. Em 1944, o dia D marcou a invasão da Normandia pelos aliados, um ponto de virada crucial que abriu uma nova frente contra as forças nazistas. Em 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim, e em 30 de abril daquele ano, com a derrota iminente, Hitler se suicidou em seu bunker. A Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de destruição e morte sem precedentes. O legado de Hitler é um lembrete sombrio dos horrores que podem resultar da tirania, do racismo e do ódio, e sua história serve como um aviso eterno das consequências devastadoras do extremismo. À medida que a guerra avançava, as marés começaram a virar contra a Alemanha. A partir de 1942, com a entrada dos Estados Unidos no conflito e a contraofensiva soviética após a Batalha de Stalingrado, as forças aliadas começaram a cercar o país por todos os lados. As derrotas em batalhas-chave, como a de El Alamein no norte da África e a de Kursk na União Soviética, enfraqueceram significativamente o poder militar alemão. Em junho de 1944, os aliados ocidentais lançaram a Operação Overlord, com o desembarque na Normandia, dia D, que abriu uma nova frente no oeste da Europa. À medida que as forças aliadas avançavam pela França e pela Bélgica, a Alemanha foi sendo pressionada em várias frentes. No leste, a União Soviética avançava implacavelmente, recuperando territórios e avançando em direção a Berlim. No início de 1945, a situação para a Alemanha nazista tornou-se desesperadora. As cidades alemãs estavam sendo devastadas por bombardeios aliados, e as linhas de suprimento e comunicação estavam em colapso. As tropas aliadas ocidentais cruzaram o Reno e avançaram para o coração da Alemanha, enquanto o Exército Vermelho cercava Berlim pelo leste. Em abril de 1945, Berlim estava sob intenso ataque. Refugiado em seu bunker sob a chancelaria do Reich, Adolf Hitler enfrentava a realidade da derrota iminente. Isolado e desiludido, ele se recusou a fugir ou se render. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio ao ingerir cianeto e disparar contra si mesmo. Eva Braun, sua esposa de poucas horas, também se suicidou ao seu lado. A morte de Hitler marcou o colapso final do Terceiro Reich. Poucos dias depois, em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa. A guerra deixara uma Europa devastada e milhões de vidas perdidas. O legado de destruição de Hitler é um lembrete sombrio das consequências do autoritarismo e do extremismo. E aí está, pessoal. Terminamos nossa jornada pela vida e legado de Adolf Hitler, um dos capítulos mais sombrios e complexos da história moderna. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão mais profunda sobre a ascensão do regime nazista, as atrocidades cometidas e as lições cruciais que podemos aprender com o passado. Ao refletirmos sobre o impacto devastador de Hitler e do Terceiro Reich, é essencial lembrar que a história não deve ser apenas estudada para entender o que aconteceu, mas também para garantir que erros semelhantes não se repitam. O Holocausto e a Segunda Guerra Mundial servem como um poderoso lembrete das consequências do ódio e da intolerância. Queremos ouvir de você. Deixe seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Como você acha que podemos usar essas lições para construir um futuro mais justo e inclusivo? Estamos ansiosos para saber sua opinião e iniciar uma conversa importante sobre como podemos continuar a lutar contra o extremismo e promover a paz.